Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é o Lugares Distantes, do Andrew Solomon. O subtítulo é Como Viajar Pode Mudar o Mundo. Ele foi publicado pela Companhia das Letras, traduzido pelo Donaldson M. Garchagen e pela Renata Guerra. Foi publicado recentemente, e quem acompanha aqui o canal já faz mais tempo sabe que o Andrew Solomon é um daqueles autores queridinhos da minha vida, né? Eu li 2 livros dele, um chama O Demônio do Meio-Dia, que é um livro em que ele vai falar sobre a depressão dele e sobre métodos de cura e, enfim, coisas desse tipo. E o outro se chama Longe da Árvore, que é o meu favorito, em que ele vai explorar alguns casos diferentes em que os filhos são muito diferentes dos pais e os problemas de relação e coisas que podem advir disso. Então, desde filhos que são homossexuais, até filhos que cometeram crimes, que têm problemas de nascença, doenças, coisas desse tipo. Eu acho que é um livro muito interessante, porque eu acho que ele extrapola muito essa descrição que eu fiz, ele fala muito sobre relacionamento humano de uma maneira geral. É um livro lindíssimo, um dos meus favoritos da vida. E tem vídeo pra eles aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo. Acho que são uns vídeos um tanto antiguinhos, mas enfim, caso alguém queira dar uma olhada. Então, quando eu vi que esse aqui ia lançar, eu fiquei muito feliz. Primeiro de tudo, a capa é maravilhosa, né, gente? Esses carinhos de passaporte eu achei muito legal. O Andrew Solomon, tem uma fotinho dele aqui, ele nasceu em 63 em Nova York. Ele é um cara que fala sobre muitas coisas, enfim, ele se formou e começou a atuar como jornalista, e muitos dos textos que estão nesse livro aqui veio um pouco disso. Ele começou a escrever muito para várias revistas e veículos diferentes sobre arte no começo da carreira. Então, o primeiro texto que a gente tem aqui se chama As Cores do Inverno. Foi publicado em 1988 e ele foi para a União Soviética para cobrir um grande evento que teve de vendas de obras de artes da época soviética. E foi assim um momento em que essa abertura da União Soviética começou a ficar mais explícita para o mundo exterior. Então, apesar de ter sido, parece só uma coisinha muito pontual, né, um leilão de arte, assim, mas foi um dos eventos que marcaram essa abertura. E ele vai cobrir isso, então ele vai falar tanto da arte, quanto dos artistas, quanto um pouco desse contexto. Todos os primeiros textos do livro se relacionam muito a essa questão da arte. Depois tem uma fase que ele escreve sobre viagem, sobre turismo, então esses textos mais que ajudam outras pessoas a viajar. E mais pro final eles vão mudando um pouquinho de cara. A gente tem alguns textos que ele escreveu para os livros dele, inclusive, né, tanto pro Demônio do Meio-Dia, um texto que ele fala sobre um evento que uma comunidade específica faz para pessoas que estão com depressão. Tem algumas coisas do Longe da Árvore. Então, isso vai mudando, ele começa a ficar um pouco mais político também. Eu acho que todos os textos, em algum momento, falam também sobre política. Nem que seja nesse intuito de dar um contexto para quem está viajando para o país e tal, mas eu acho que isso vai se adensando conforme ele vai ficando mais velho. Uma coisa que é legal é que a gente tem textos de diferentes momentos da vida dele, né? Então, para quem gosta do autor, que nem eu, isso é legal porque ele vai mudando ao longo da vida e isso é divertido. Ele faz também sempre, o que eu achei muito legal, ele explica isso na introdução, que ele não quis mudar os textos para o que ele escreveria hoje, que ele tentou manter, né, esses textos do jeito que eles foram escritos. Então, no começo, sempre a gente tem um paragrafinho assim que fala um pouco do contexto de produção do texto, quando era, o que ele estava vivendo e tal. E depois do fim dos textos, a gente às vezes tem algumas atualizações, então algumas coisas que ele que editou o livro queria dizer ainda sobre o tema. Às vezes atualização mesmo, se ele debate uma questão mais profunda num desses textos, ele atualiza, conta o que aconteceu no país depois e tal, o que é bem interessante. Porque a gente às vezes pergunta, né, às vezes ele vai num país lá que estava tendo uma turbulência política na década de 90 e
E daí a gente, tá, mas o que aconteceu direito depois disso e tal? Então ele atualiza um pouco isso, que eu achei bem interessante. Eu gostei dessa estrutura que ele fez, porque ele consegue ao mesmo tempo manter o texto como ele foi publicado, mas também consegue passar essas outras informações. Ele é um cara, assim, que pra mim tem um raciocínio muito bonito, eu gosto muito do jeito que ele pensa, do jeito que ele articula, e eu acho que coisas que já vinham dos outros livros dele continuam existindo aqui. O que talvez esse livro tenha me encantado menos que O Longe da Árvore, por exemplo, é que aqui, como é essa coisa meio antologia de textos, ele não tem uma linha tão explícita que nem O Longe da Árvore tem, ainda que O Longe da Árvore dê pra ler capítulos só, ele também tem esse todo coisa, e aqui eu acho que isso é um pouco menos explícito. Mas ainda assim, eu gosto muito, muito do pensamento dele, e tanto a introdução, que ele começa um pouco como que ele começou a viajar, como que era essa questão da viagem dentro da família dele. Quando ele fala, enfim, essas coisas e explica um pouquinho esses contextos, é muito bonito. E é particularmente a conclusão. A conclusão é um texto maravilhoso. E eu tô abrindo aqui, então eu já digo o nome. Chama Pós-Fácil. Uma última palavra sobre os Estados Unidos em primeiro lugar, que ele escreveu em novembro de 2016. E eu vou ler o comecinho então da conclusão dele. Um livro sobre viagens é necessariamente um livro sobre o mundo. Trata de como vemos e de como somos vistos. As histórias sobre as quais estes ensaios refletem são de especial relevância numa sociedade que, contra si mesma, começou a voltar-se para dentro. E daí ele vai falar tanto sobre o Brexit e a eleição do Trump e como que ele acha que isso reflete questões do mundo e questões de ódio e que coisas assim, que é uma coisa que é uma das, talvez, causas dele, assim, e é uma coisa que ele reflete em muitos dos textos do livro, né, porque ele passa por muitas sociedades que estão passando por algum momento tenso. E essa reflexão do olhar para si mesmo depois de ter olhado para todas essas outras pessoas é muito, muito interessante. Uma outra coisa bonita que ele fala nesse trecho do livro é que ele está pensando que um problema é que você fica muito assustado inicialmente quando essas coisas acontecem, mas que as coisas vão se normalizando depois, por exemplo, depois que o Trump é eleito, esse discurso de ódio vai se normalizando. E daí ele fala o seguinte: fiz uma promessa silenciosa de continuar chocado. Continuar chocado é um jogo prolongado. Nosso impulso natural é dar uma resposta cheia de adrenalina à crise, seguida de uma normalização. Continuar chocado exige que você resista à dessensibilização provocada pela repetição. Tem a ver com a capacidade de permanecer alerta ao valor da conectividade. Eu achei isso muito interessante, porque em parte, quando você viaja, uma das coisas que acontece é você entra em contato com uma coisa diferente. Mesmo quando você viaja para uma outra cidade dentro do seu país. Eu fui recentemente para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu conhecia muito pouco. Eu já tinha estado lá, mas era sempre muito rápido, eu nunca tinha passeado, andado pelo Rio de Janeiro. E já é diferente, já é... Assim, você já entra em contato com uma rotina, um jeito de ser, uma coisa que é muito diferente da de Curitiba. E olha que a gente está muito perto um do outro, se você vê o tamanho do mundo. E essa coisa do viajar é uma coisa que te choca nesse sentido de você entrar em contato com uma realidade diferente. E o que essa conclusão dele me passa é você tentar manter esse espírito dentro da sua própria sociedade também. É muito importante, porque faz com que você não se acostume, não normalize coisas que talvez não devessem ser normais. Então, assim, esse pensamento dele eu acho muito legal. Assim, o Solomon, pra mim, é uma pessoa que consegue escrever e pensar com muita clareza, e é óbvio que o trem tá passando. O trem sempre passa quando eu tô gravando, é impressionante. Eu acho até combina, né, com vídeo sobre viagem, enfim. E ele pra mim tem uma clareza assim de pensamento muito grande, um jeito de escrever que é muito legal, o jeito que ele consegue aglomerar ideias enfim. É um livro que eu recomendo. Eu acho que, falando de Andrew Solomon, meu favorito ainda é O Longe da Árvore,
Mas esse com certeza é um livro ótimo, assim, um livro muito gostoso. É um calhamacinho, mas é uma delícia de ler também, pra mim foi super rápido. Não é assim um livro super denso. E tem um tantão de notas. Uma coisa que eu gosto da edição é que eles deixam as notas pro final. Ele parece ser muito cuidadoso com as notas dele, mas ele põe tudo no final, então não necessariamente você precisa ficar pausando a leitura o tempo todo pra ler essas coisas. Eu gosto disso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês já tenham lido esse livro ou queiram saber mais alguma coisa, é só avisar nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau!